Olá, sejam bem-vindos ao Além dos Autos podcast, o podcast da Ampem, que vai te mostrar um universo jurídico muito além dos processos e das salas. Olhando bacana. Eu não posso começar de novo, não. Pode. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Além dos Autos podcast da Ampem, que vai te mostrar o universo jurídico muito além do processo e das salas de audiência. Eu sou Alícia, promotora de justiça, e estou muito feliz aqui em dar início a essa jornada ao lado dos meus colegas Felipe Rotondo e Érica Beckman. Opa. É um prazer aqui. Olá, é um prazer estar aqui compartilhando esse bate-papo com essas digníssimas colegas. Olá, sou Érica Beckman, promotora de justiça de Morros, segunda vice-presidente da Ampem. Muito feliz de estar aqui no início desse projeto, capitaneado aqui pela Ampem, pelos nossos colegas. E podem ter certeza que na nossa conversa aqui vamos falar muito além dos autos e conversar temas importantes, curiosos e dar muita risada, eu acho. E para esse primeiro episódio, nós estamos aqui com a presença da promotora de justiça, mãe, mulher e atleta de beach tênis, Letícia Freire. Olá a todos, eu sou Letícia, promotora de Pinheiro atualmente, promotora de justiça atualmente titularizada em Pinheiro, e foi uma surpresa e uma honra imensa ser convidada para estar aqui hoje com tão digníssimos colegas, começando esta nova empreitada da Ampem. E aproveitando aqui, eu gostaria que a gente compartilhasse um pouco de como é que surgiu essa ideia. Certo, essa ideia assim, surgiu com a necessidade da gente ter um acesso, uma fonte, né, de comunicação mais informal com os colegas, que a gente pudesse trocar ideias num ambiente democrático e, ao mesmo tempo, com a informalidade, para a gente não. Muitas vezes a gente se cruza nos corredores, mas a gente não tem intimidade suficiente para estar conversando sobre as nossas peculiaridades, as nossas particularidades, até mesmo as nossas vidas pessoais, nossas experiências. E aqui é um ambiente para a gente estar trocando experiências. Aproveitando, isso é um lembrete assim, muito importante também, que aqui no Além dos Autos é essa troca de experiências, troca de ideias. A responsabilidade pelas ideias compartilhadas aqui é unicamente dos participantes, né? E não reflete necessariamente o posicionamento da Ampem. Isso é importante porque essa é uma dificuldade que nós, pelo menos eu tenho como promotor de justiça. A gente não consegue, às vezes, desvincular o promotor de justiça do pessoal. E, às vezes, a gente precisa fazer esse alerta para nós mesmos aqui também entendermos que, apesar de eu e a Érica fazermos parte formalmente da Ampem, a gente tem que tentar desvincular um pouquinho e ter a nossa opinião pessoal. Falar do que o Felipe acha, do que a Érica acha, eu acho isso importante. Certo, então dito isso, a gente vai iniciar, né? Vamos ao que interessa, vamos para o nosso bate-papo. E, Letícia, hoje a gente vai falar sobre a nossa carreira, né? A carreira do Ministério Público, falar das coisas que muitas vezes só quem é promotor de justiça e que tem a vivência diária, que sabe, são as dificuldades, e nem tudo é glamour, né? Nem tudo são flores. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência de quando tu entraste no Ministério Público. Como foi? Eu entrei bem jovem, né? 20 e pouquinhos anos. Primeira vez que eu saí da casa dos meus pais para morar fora, fui morar na longíssima Imperatriz. Reparti o apartamento com colegas que se tornaram amigas, doutora Érica, doutora Samira. Foi uma experiência muito enriquecedora. E assim, coragem nunca me faltou de desbravar, né, esse Maranhão, a carreira. Mas, desde o início, sempre apresentava aquela dificuldade de impor a figura da autoridade, né?
Eu tinha uma aparência muito jovem, era bem mais Você magra. Tinha, né? Permanece. Mais ainda, porque sempre era colocada como a estagiária em todas as comarcas que eu cheguei. Você acredita que até em Pinheiro, que eu cheguei em 2020, no primeiro júri que a gente fez, perguntaram para o Fred se eu era estagiária Olha dele. aí, olha o elogio. Olha o elogio, tá vendo? E a gente chegou em Imperatriz como substitutas, né? Eu digo substitutas porque eu cheguei junto com o João. A Érica e a Samira já estavam lá. E os colegas tinham, mais ou menos, a média dos colegas que estavam lá, tinham 10 anos de carreira. Então, a gente era as estagiárias. Também já teve locais acho que foi Vitória do Mearim, que teve um atendimento ao público que o técnico queria conversar, não, eu preciso falar com a promotora, eu preciso desabafar com ela. E eu queria saber também que eu ouvi dizer que ela só tem 20 anos. Acho que ele queria só te ver, viu? Eu também acho que ele queria te conhecer. Eu que antes era uma colega um pouco mais velha, aí quando cheguei lá, foi minha segunda comarca, Vitória do Mearim, então causou esse reboliço. Que, por sinal, a gente tem em comum, que eu acho que a tua primeira comarca foi Mirinzal, né? Isso. Que foi a minha Mirinzal. também. A primeira comarca que eu fui titular. A grande Mirinzal. Sempre que eu vou fazer júri lá, eu digo sempre isso lá, o argumento de autoridade. A primeira promotora. Inclusive, eu acho que tu foste a primeira promotora de Mirinzal. Isso, a primeira promotora de Mirinzal. E isso, chega numa cidade que na época, quando eu cheguei em Mirinzal, não tinha celular, não tinha internet, a internet era discada, né? Era uma sala no fórum, eu conseguia alugar uma casa, luta, e a gente, né, com aquela aparência de bem jovem, ser jovem, sem esse apoio, sem nenhum servidor, então tinha que endurecer, né? Então, assim, esse equilíbrio de levar a vida entre ser a promotora no interior do Maranhão, que você precisa ser dura, ser forte, ser firme, e manter a ternura é complicado. É difícil, muito difícil. Lá em Mirinzal, eu lembro de que quando eu cheguei eu tive um pouco de sorte, porque quem me antecedeu foi Marina. Então, ela já tinha mudado a promotoria, a gente estava numa casa toda novinha, toda de cortina e tudo, então eu já tive essa sorte, porque eu cheguei a visitar a casa anterior que era a sede da promotoria primeiro, e aí só a misericórdia, meu irmão. A gente também então tem uma história em comum, porque a primeira promotoria que eu fui foi sucedendo a Marina. E também encontrei, por sorte, um local bem organizado. Marina é top. Agora, eu queria que a gente compartilhasse como é que foi a entrada do Ministério Público. Porque assim que eu assumi, passei no concurso, eu já vinha do TJ, fui assessor de juiz, fui analista judiciário, depois assessor de desembargador, mas quando eu entrei no cargo já tinha mais ou menos uma ideia de o que é que eu iria fazer. Mas quando eu assumi como promotor de justiça, em que pese minha irmã ser promotora, já tinha uns 6, 7 anos como promotora, a gente fez o curso de formação, que foi muito rápido, 3, 4 dias, que a gente não foi um curso de formação, foi só apresentaram para a gente as normativas internas. Nós escolhemos as comarcas, falaram, você vai para essa comarca e tal. Chegou primeiro, você vai para Guimarães. Segunda-feira de manhã, pegue seu ferro e vá. E quando eu cheguei na promotoria, sentei, e aí, o que é que faz? Eu não tinha noção de como seria a minha atividade. Eu sabia, eu tinha estudado para o concurso, já era analista, eu sabia trabalhar no processo na visão do judiciário. Mas, e aí, como é que vocês descobriram o que é que era ser promotor de justiça? Então, Felipe, assim, muito parecido com a minha história. Meu curso de formação foi uma semana, sendo 3, 4 dias só para conhecer algumas coisas, algumas estruturas. Fomos um dia, eu acho que em Paço, do Lumiar. E aí, eu lembro que o corregedor da época tinha algumas opções e deu como opção Imperatriz. E foi o que eu pensei, se eu vou para Imperatriz, porque eu não vou chegar sozinha num lugar sem saber o que fazer. Lá eu vou ter o apoio de colegas e foi a minha sorte, assim, foi o que me deixou mais calma. Os colegas deram todo o apoio.
inclusive banco de peças, e a gente tinha aquele conforto de não estar sozinho e de qualquer dúvida dar uma ligada, e toda a estrutura de uma cidade grande, né? De ter os órgãos que você possa encaminhar as coisas e ter uma promotoria especializada. Eu tive essa sorte também, né? Eu tenho essa história em comum com Letícia. Entrei, fui ser substituta Imperatriz. Uma cidade com colegas mais experientes que foram muito receptivos, né, com a gente. E eu tinha 25 anos quando cheguei em Imperatriz, e eu lembro que eu tive a sorte de, no primeiro plantão, eu pegar uma rebelião na CCPJ. Então, tinha toda que trabalhar aquela questão de gerenciamento de crise, que, por óbvio, o curso de formação não tinha nos dado essa experiência na prática, né? Mas eu contei com o apoio de diversos colegas de Imperatriz que me ajudaram, né? Porque desceu toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, a CCPJ de lá, que hoje é como se fosse o PR, né? Um estabelecimento prisional muito grande no estado. Mas eu tive um apoio, né, naquela época, já que o plantão era meu, de Fernanda Helena, de Valentim, de Eligiane, valorosos colegas que estiveram ali dando apoio, porque, de fato, não era uma situação típica, né, para um promotor recém-chegado. Mas aí, saindo de Imperatriz, eu fui para uma comarca pequena, né, Monção, e como Letícia já falou, a internet era discada, não pegava telefone, nós não tínhamos as redes sociais de hoje. Então, a gente trabalhava, chegava numa cidade, tinha um pouco de isolamento, né? Eu sentia muito esse isolamento enquanto promotora de justiça, porque nós não tínhamos assessores nessa época, né? Então, ficava realmente, depois do expediente, ficava sozinha, né? Não tinha com quem conversar. Numa cidade pequena, é muito difícil, na verdade, é até meio, não é muito indicado a gente fazer muitas amizades, frequentar a casa de pessoas, porque as pessoas podem te relacionar com o lado político, A ou B. Então, a gente ainda tem essa restrição. Então, nesse primeiro momento, para uma pessoa recém-chegada na carreira, jovem, ainda tinha que lidar ainda com essa questão do isolamento social, né? Eu vou fazer um adendo. Sendo mulher, é ainda mais difícil. Pois é, esse é um ponto para mim que também é muito complicado na nossa carreira, porque nossa carreira é moldada no sentido de forçar que a gente more na nossa localidade. Só que morar em cidades pequenas, comarcas pequenas, é uma dificuldade enorme, justamente por a questão que a Erika falou. Como é que a gente vai morar passar o maior tempo possível naquela localidade se a gente não tem a liberdade de nos relacionar com as pessoas da cidade? Eu lembro que assim que eu cheguei em Guimarães, também naquela dificuldade, ainda não sabendo o que era ser promotor de justiça, resolvi, não, tem uma academia pequena, vou para academia. Então, todo dia de manhã acordava cedo, eu gosto logo pela manhã ir para academia. Chegava no começo, as pessoas olhavam assim, quem é esse estranho que está chegando? Mas não sabiam ainda quem eu era. Passou uma semana, aquele é o promotor de justiça. Acabou minha ida na academia. Enquanto eu estava fazendo o exercício, as pessoas, eu tenho uma questão de pensão, questão de saúde. Ou seja, a gente não tem liberdade na nossa comarca onde a gente trabalha. Como é que vocês lidam com isso? Ou lidavam com isso nas comarcas menores? Que hoje a gente se não é a Erika que ainda está em uma comarca menor. São morros, né? Só tô Lícia em Bacabal já é uma cidade que ela consegue... Agora eu tô tranquila, lá tem Matheus, tem beach tênis. Pois é, o Matheus é o marco. Quando eu cheguei em Buriticupu, não tinha nenhum. Passou 8 meses, inaugurou o Matheus, aí mudou de patamar a cidade. Então... Só lembrando que não é patrocinador do nosso podcast. Mas que querendo ser, né? A gente tá... Em relação a isso, Felipe, interessante, tem um colega nosso, que eu não vou citar o nome, né? Ele dizia o seguinte, sobre essa questão da descrição, né? E da falta dessa... dessa possibilidade de você, né, transitar normalmente, sem que as pessoas, né, te abordem, ou sabem o que você está fazendo, ou te olhem como um estranho. E esse colega dizia assim, que ele era muito viciado nesses remédios de nariz, não sei se é Naldecon, exatamente o nome, eu não lembro, e ele teve que ir na farmácia à noite, e ele pediu, bateu na porta, porque ele precisava daquele remédio e tal. No outro dia de manhã, quando ele chegou na promotoria, a pessoa, você estava doente, doutor? Você foi na farmácia, né?
A falta de Então, privacidade assim, falta de zero. privacidade. Então, eu nunca malhei na academia do interior que eu trabalhava, também por causa disso, e evitava praticamente ter uma vida assim, social mesmo, porque a gente sempre é alvo desse tipo de comentário, as pessoas querem, às vezes, nos parar para fazer esses atendimentos em locais públicos, né? Eu realmente ainda estou numa cidade pequena e tenho esse cuidado até hoje, eu acho importante isso. Mas eu confesso que mesmo em Bacabal eu ainda sou parada na rua com as pessoas pedindo atendimento. Isso aconteceu essa semana mesmo. Saindo de casa, fui abordada. E aí eu falei, parei, expliquei toda a situação e tal. Acho que a pessoa pelo menos saiu satisfeita. Com o advento da tecnologia, eu não sou parada em Pinheiro, mas recebo ligação. Como o telefone funcional, a gente publiciza muito, até porque lá em Pinheiro a gente não tem um celular funcional da promotoria. Então, eu faço geralmente a orientação para ir na promotoria, para a gente registrar nos cadastros e tomar as providências. Sim. Mas essas situações aconteceram diversas vezes. Uma vez em Mirinzal, bateram na pousada que eu estava hospedada, eu achando que a coincidência, a pessoa que chamou era o mesmo nome de uma amiga minha, que era noiva de um médico que atendia na cidade. Então, eu quase digo para a pessoa, manda ela entrar no quarto. Aí eu disse, não, deixa que eu vou lá. Aí me arrumei, fui na sala da pousada. Quando eu vi, era uma outra pessoa com o mesmo nome me pedindo atendimento sobre pensão alimentícia. Meu Deus, Então, respirei fundo e voltei no dia seguinte na promotoria. privacidade zero. Mas só Mirinzal, promotora os de casos justiça. eram muito engraçados. Assim, o meu carro, as pessoas sabiam. Quando chegava na cidade, já sabia que a promotora chegava. Bem Uma isso. vez, meu noivo foi comigo na época, acho que não era meu noivo ainda, era meu namorado, foi cortar o cabelo, porque não tinha muita coisa para fazer lá, né? Aí ele ganhou o corte de cabelo, porque não tinha troco, parece que era R$ 5, deu uma nota de 10. Não, fique por conta. Era assim. A gente só conseguia ficar assim os finais de semana quando ia alguém da família me visitar, aí a gente ia nas praias de Guimarães, de Cedral, porque esse isolamento no final de semana acaba com a saúde mental de qualquer um, viu? Esse é um desafio que pré-redes sociais, então, era muito difícil. E eu não tenho filhos, mas todas vocês são mães. Eu imagino que a dificuldade deve ter sido muito maior quando os filhos de vocês eram pequenos. Os meus ainda são, né? Os O meu, nossos ainda são, né? ainda são bem pequenos, eu acho. 7 anos ainda é bem É um pequeno. pouquinho maior, mas eu passei por isso Mas também. até isso, atrasei a minha maternidade para poder estar numa comarca que eu sabia que eu podia estar com meu filho, né? Porque eu trabalhei em Colinas, lá não tinha condições. Então, quando eu consegui remover para a Ceilândia, que eu saberia que eu podia estabelecer residência Imperatriz, que eu planejei ser mãe, porque antes, não tem condições. Lá em Imperatriz, a gente já fica com medo a distância, né? São 70 quilômetros. Às vezes eu ficava, para me consolar, eu dizia assim, não, tem uma amiga minha que mora no Alphaville e trabalha na UFMA. Ela gasta mais tempo do que eu. Então, assim, tinha calma, que vai dar tudo certo. Porque é 1 hora de distância de Açailândia para Imperatriz se acontecesse alguma coisa. Mas aí depois eu tentava dizer assim, não, quem mora numa cidade grande vive isso também. Sim. Então, nem tudo a gente pode controlar. Isso. Acho que quando a gente entrou, né, tinha um colega, acho que era Márcio Tadeu, que dizia pra gente assim, olha, a gente tem síndrome de super-herói. Acho que a gente pensa que pode controlar tudo, mas a gente não pode. Então, a gente tem que fazer terapia. Isso, essa parte, até a questão da concentrar. frustração, né? Porque a gente sabe que chega muitas demandas pra gente e nem sempre a gente consegue atender todas, nem sempre a gente consegue ver o resultado do que vai acontecer na vida daquela pessoa, daquela comunidade, e aí isso gera uma frustração. Eu, particularmente, quando eu entrei no MP, eu acho que depois de 1 ano, eu falei assim, não, gente, eu preciso ir pra terapia, porque eu fico escutando o problema dos outros e quem é que vai escutar os meus? Eu preciso botar isso pra fora. E aí, então, eu acho que desde 2014, mais ou menos 2013, eu faço terapia pra poder ficar mais leve.
É uma boa. Eu acho terapia. importante essa questão da frustração que vocês falam, porque assim, acho que às vezes a população não sabe que a gente passa por isso, né? Então a gente faz a nossa parte, às vezes dá entrada em ação, e não necessariamente a gente consegue o resultado que nós gostaríamos. Sim. Então a população fica frustrada, mas a gente também fica, né? E eu lembro que às vezes eu vou dizer assim, eu não aguento mais, não acredito, eu vou largar tudo, vou viver da minha arte. Aí eu lembro que eu não tenho arte. Aí eu tenho que voltar e continuar meu trabalho. Na verdade, a gente tem que saber lidar com isso, seja com uma terapia ou com alguma outra coisa. E eu aprendi que, na verdade, eu levo isso por mais que naquele momento seja frustrante e dê vontade de desistir, mas eu tento levar como uma forma de incentivo, né? Sim. Porque eu continuo com a mesma vontade de continuar com o meu trabalho, de causar impacto naquela sociedade de maneira positiva. E depende da minha atuação, então eu não posso parar, né? Tem que continuar. Eu acho que é isso que nos move, para a gente poder saber lidar também e saber os nossos limites. A gente não consegue, de fato, controlar tudo. E a gente tem que ter essa noção de que nem tudo vai estar sob o nosso controle, nem todos os resultados vão ser sempre favoráveis, infelizmente, né? Bem que eu gostaria. E às vezes a gente tem um resultado que a gente buscava, por exemplo, numa ação civil pública, e o efeito nem sempre é o que a gente esperava. Como entrei uma vez com ação para anular ou suspender o efeito do concurso, aí quem passou fica com raiva também. Então, muitas vezes, nós somos, que eu sempre digo, nós somos defensores da sociedade, nós somos realmente, os heróis, né? Brincando assim. Mas muitas vezes a gente é colocado como os vilões. Por coisas que fazemos e por coisas que não fazemos. E levamos a culpa. Lá em Mirinzal, uma vez trocaram o carnaval e disseram que a culpa era da promotora. Eu tenho uma história engraçada. Assim que eu entrei lá em Guimarães, passei 3 meses e fui para São João Batista, titularizei. Como eu sou ansioso, peguei os procedimentos tudo para despachar. Um deles era a contratação irregular. Em São João Batista, eu olhei a análise do procedimento, tinham 2.000 contratados no município que tinha 20.000 habitantes. Eu querendo resolver tudo, qual é o procedimento? É irregular, vamos tomar providência, fazer uma investigação, entrar com uma ação civil pública para anular todos os contratos. O processo às vezes demora um pouquinho, eu cheguei em julho, o processo foi ser julgado final de novembro, dezembro, e era ano de eleição, teve um impacto no seguinte: como eu já tinha entrado com essa ação, o prefeito assumiu. Eu lembro que, acho que logo 2 ou 3 de janeiro, eu já expedi uma recomendação para ele não renovar os contratos. A população ficou louca. Não deu uma semana, 2 semanas, elas fizeram uma rebelião para tentar invadir a promotoria por conta de uma ação dessa. Eu estava aplicando o que a lei determina, Sim. só que a sociedade ainda não estava ciente do que a lei determina, e também tinha um efeito na sociedade. Tinham 2.000 contratos, quase toda a cidade dependia daqueles contratos. Sim. Aí, por conta disso, foram na frente da promotoria com diversas placas. Promotor, fique do lado da população. Enfim, se eu já não tivesse detectado a ação anteriormente, provavelmente tinham invadido a promotoria, tacado fogo, e talvez eu nem estivesse aqui. Não. E para falar nisso, a gente pode até também falar sobre a questão dos perigos. A Letícia é criminal também, então a promotoria hoje. Sim, promotoria criminal. Falou em fazer júri e tudo. Acho que Érica também é uma promotoria criminal. Pega tudo, né? Eu sou... eu acho que só que é o que a gente chama de clínico geral. Eu pego o criminal só de forma residual. Tu pega criminal também? Sim, todo. Então, assim, isso eu acho que é uma curiosidade geral. Assim, eu já fui abordada várias vezes. Tu não tem medo, tu não fica preocupada quando tu pega esses crimes mais tal. Lógico que tem muitos casos que chocam a gente, né? Mas, assim, eu realmente nunca me senti amedrontada, assim, a ponto de dizer, não vou mais. Mas a gente sabe que tem muitos colegas que já passaram por situações de ameaças, já tiveram... Eu até passei por uma situação meio
Só que eu tava vivendo, eu não tinha nem noção do perigo ali, que foi, eu até tava contando para eles antes, foi em Arari isso. A gente tava fazendo audiência no fórum e o fórum foi cercado por uma comunidade, tinham mais de 200 pessoas. Aí a gente ficou esperando o batalhão vir de Viana para Arari para poder conter, para poder a gente sair do fórum. Isso já eram 7h30 da noite. Aí a Polícia Civil tanto comunicou a mim quanto o juiz que era bom que a gente tivesse cuidado, cautela ao retornar, né, para pegar a estrada. E aí na época o PGJ era Dr. Gonzaga, e aí ele mandou a segurança institucional me buscar lá em Arari para me trazer em segurança para São Luís. Então, assim, na hora eu falei assim, não, gente, não é possível. E assim, eu tava fazendo, eles não, foi meio que um embate com a comunidade, porque eles estavam extrapolando os limites, né, dos direitos, enfim, eu estava até do lado deles, mas eles não estavam enxergando dessa forma. Então, acabou que aconteceu esse mal-entendido, e eu levei tudo por uma questão de mal-entendido, depois se dissipou. Eu não me senti de fato, assim, ameaçada, mas foi uma situação bem tensa. Eles botaram cartaz, levaram caixão pra frente do fórum. Enfim, foi tenso. Essa questão de medo eu sempre abordo no júri. Às vezes a gente percebe que os jurados estão com receio de tomar uma decisão na frente do réu. Eu sempre falo, a posição mais difícil é a de acusar, porque às vezes ninguém gosta de ser investigado, muito menos denunciado e acusado. Então, o papel do promotor de justiça de acusar alguém é complicado. E a gente, às vezes, pode ser até um pouco de ingenuidade, que a gente tem que aumentar o nosso nível de receio. Sim. Ninguém é super-herói como Letícia falou. Eu lembro também, bem no início, eu sempre gostei de futebol, então na comarca onde eu passei, eu joguei bola. Eu lembro de uma vez que eu tava lá jogando, eu normalmente fazia o time com os servidores da promotoria, ou então alguém do fórum. Nesse dia, por algum motivo, tinham poucos jogadores, pensei em chamar alguém de fora. Ei. Entrou uma pessoa, tranquilo. Do nada me chama aqui o Era policial cliente. militar. Falou, doutor, esse senhor acabou de denunciar por homicídio. Meu Deus, era cliente, tá dizendo? Eu disse, não tem problema, ele é o matador do time. Eu ia dizer que, apesar de ter perguntado da nossa atribuição, eu acho que os casos que eu conheci que mais geraram ameaças e até necessidade de segurança institucionais não foram ligados à relação, à função, à atribuição criminal. Geralmente é com algum interesse difuso, ou então alguma investigação ou eleitoral, Patrimonial. ou patrimonial. Esse caso geralmente não é relacionada às questões criminais. Eu não sei se é porque também muito do nosso direito penal ainda está voltado para uma sociedade sem recursos, né? Outro dia, acho que ano passado, retrasado, me convidaram para participar de uma live e usaram uma expressão que eu nem conhecia, diz que Ministério Público, máquina de moer pobre. Né? E aí eu respondi desse jeito, olha, não é o Ministério Público que é a máquina de moer pobre. Né? A gente tem todo um sistema penal, processual, voltado para isso, né? Recursal, inclusive, que beneficia quem tem mais recursos para poder recorrer, para poder pagar advogados e custas e tudo mais. Perfeito. E anular investigações. Perfeito. Eu não sei vocês, mas assim, eu sinto hoje que a gente está tendo uma mudança, inclusive no perfil dos nossos clientes, né? Assim, na área criminal. Antes eram crimes mais simples, menos complexos, menos articulados, e hoje a gente lida com organizações, com facções, e aí fica um pouco mais tenso nessa área. Isso aí eu percebi recentemente. Eu sou promotor de Buriticupu. Quando eu cheguei lá, tinha uma fama de que era uma terra difícil, mas a criminalidade que tinha lá era de pistolagem. Lá a cidade cresceu por conta da extração ilegal de madeira. Por conta disso, tinha diversos conflitos de terra, conflitos da própria atividade mesmo. E por um certo período houve uma pacificação. O nível de processos criminais de homicídio diminuiu. Lógico que ainda tinha questões de vizinho, feminicídio,
mas diminuiu. Mas recentemente houve uma explosão de homicídios por conta da facção. O Menezes, que atua na segunda promotoria e faz um trabalho muito bom na infância, passou um grande período sem quase nenhum adolescente internado, porque não tinha a droga, tinha pequena quantidade de droga ali, mas não era tão arraigado na sociedade. Com a entrada da facção, praticamente toda semana tem um adolescente envolvido e é sempre com a facção. E isso é um complicador para nossa atividade e leva um pouco do medo. O que Letícia falou, eu também, os maiores problemas que eu tive foram quem tinha muito dinheiro. E quando a gente aperta, tu percebe que há fica mais tenso, eles têm muito poder dentro dos órgãos públicos municipais. Então, a relação, às vezes, com os órgãos que a gente tem todo dia, Conselho Tutelar, CREAS, Secretaria de Assistência, fica uma relação muito tensa e parece que quando a gente atua muito fortemente quanto gestor, que há um distanciamento desses órgãos que são importantes no nosso dia a dia. Em São João Batista tive uma atuação muito forte, foi um período que eu fiquei mais tenso. E isso leva também na pergunta que Lícia fez e Érica complementou, sobre a frustração do nosso trabalho. Como eu disse, eu vim do judiciário, lá nós tínhamos um número finito de trabalho para mim. Tinha 2.000 processos, tinha 100 processos concluídos, então eu tinha uma meta, se eu trabalhar eu vou conseguir zerar. Mas no trabalho de promotor de justiça, não. Terminou aqui, eu posso zerar meu PJE, daqui a pouco ele vai vir de novo. Mas a gente consegue ter um número ali no PJE, mas aquilo ali não é a nossa atividade. A gente pode... Não exaure, né? Não, a gente pode combater ali a polícia conseguiu prender um traficante, a gente vai denunciar. Mas e a nossa atuação ali como articulador de políticas públicas de segurança, para a gente de fato encontrar qual é o problema ali? Não sobra tempo, é muito trabalho. E isso acaba me frustrando porque todo mundo conhece uma pessoa ansiosa. Ainda não fui para terapia. Deveria. Isso que eu preciso. Mas a tendência é piorar. Mas por mais que a gente trabalhe, zere nosso PJE, zere nosso SIMP, os problemas na sociedade sempre existem. E me gera uma angústia muito grande saber que a gente tem uma instituição muito forte, o Ministério Público é muito forte, pode resolver muitos problemas, mas nós não temos como resolver todos, porque nosso tempo é limitado. Nós somos seres humanos, nós também temos outras atividades. Aí gera muito... Isso para mim é a maior frustração, porque como a gente pode, em tese, resolver tudo, só que a gente não consegue resolver tudo. Tudo é muita coisa. Às vezes mudasse para, sei lá, cozinheira, tipo, doceira, né? Faz um bolo. Faz um bolo. Tem uma meta, então, né? Engenheiro tem uma meta. No Ministério Público realmente é bem complicado, porque mesmo quando a gente consegue, teoricamente, esgotar aquela demanda, como uma ação civil pública para construir uma nova delegacia, a gente às vezes espera meses, anos, não sabe se vai conseguir, muda de comarca. Às vezes tu tem a sentença, mas e aí? Não vai consegue executar. na execução, não... Mas o Felipe falou um ponto interessante, a questão do tempo, né? Então, a gente tem essa questão do tempo, tanto na nossa profissão, mas eu queria aproveitar aqui a presença de Letícia para falar como é que tu faz a organização do teu tempo, para poder, inclusive, conciliar, né, os desafios profissionais com os desafios da vida pessoal, principalmente em relação à maternidade e à maternidade do Ravi, né? Nossa, essa é o mais difícil. Primeiro, eu acho que nasce uma mãe, nasce um ser culpado. A culpa é algo sempre presente. Então, organizada, eu nem acho que sou muito. Cada dia, cada semana, até porque as demandas... Eu só tenho o Ravi, que é uma criança atípica. Eu não sei te dizer exatamente, mas muitas vezes, quando eu olho algumas pessoas próximas, eu vejo que não é tão diferente essa questão da culpa, essa questão das organizações, né? Mas como, no meu caso específico, eu faço a programação a cada dia, a cada semana. A semana, olha, eu posso e tal, vejo os compromissos da semana, o dia que eu posso conseguir, o dia que eu não posso, o dia que eu posso levar ele no médico. Eu tento organizar por semana,
ou 15 dias, fazer umas programações mais a curto prazo. Tento cuidar muito da minha saúde mental, porque também é terapia, eu faço terapia oficialmente, mas faço terapia de prática esportiva, cuidar da minha saúde, porque eu acho que eu sempre pensei, sabe, desde que eu tive o diagnóstico do Ravi, sempre pensei na possibilidade de me afastar total das funções. Nem que fosse por um tempo. E sempre pensei que isso não seria bom para a minha saúde mental. Sim. Também me vejo como um pouco uma pessoa ansiosa, apesar de que minha terapeuta disse que está tudo sob controle, né? Não preciso de medicação. No dia que eu estou mais assim, com taquicardia na semana, eu, doutora, não está na hora da medicação. Ela, não, Letícia, ainda não está na hora. Ou seja, toda semana tem essa conversa com ela. Não, nem toda, mas eu uso óleos essenciais também, sem fazer propaganda. Eu faço isso, né? A gente tenta atividade física, faço um yoga. Para mim é muito importante. A atividade física, para mim, melhora muito a minha ansiedade. Faço atividade física, faço yoga, tento me concentrar na qualidade do tempo que eu estou com ele. Porque, assim, eu penso, se eu tivesse... às vezes eu me angustio também quando eu estou no grupo de mães e termino o dia e tem 120 mensagens. E eu Isso penso, não é saudável, grupo de mães. meu não. Deus, Eu consigo eu acompanhar. acho que eu não... Ainda bem que não sou só eu. Eu não sou uma mãe profissional. Então, assim, eu penso, se eu estivesse só dedicada a ele, talvez a qualidade da nossa relação não fosse boa. Então, eu penso nisso. Eu tento organizar a vida que caiba, né? Claro que é difícil. Caiba trabalhar, caiba cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental e priorizar a qualidade do nosso contato. Como ele também tem muita atividade, né? Ele tem 2 turnos de atividade, escola e terapia. Então, realmente, eu tenho que também ter muitas atividades, né? Para poder dar conta e garantir que em todas as minhas relações, tentar fazer essa concentração, concentrar no agora também. Que aquele momento ali, nem sempre a gente consegue, é muito difícil. Você está ali o personal também é um terapeuta. Geralmente ouve um pouco da tua frustração do dia a dia, do teu problema com o Ravi, do teu problema com o trabalho. Mas a gente tenta se equilibrar. Na minha vida eu sempre tentei fazer as coisas no equilíbrio, que é a forma que eu me sinto melhor. E eu acho que cada um consegue, tem que buscar o seu equilíbrio, né? Tem gente que faz muita atividade física, eu tento fazer ali no equilíbrio para garantir, tento manter até uma boa alimentação, para suplementação, e eu tento organizar assim, né? A curto prazo. Na verdade, assim, o Felipe disse, né, que ele ainda não tem filhos, mas nós aqui, eu, Letícia e Lícia, nós passamos por isso, né? Então a gente tem que equilibrar, encontrar esse equilíbrio que Letícia falou, para a gente conciliar a vida profissional, a maternidade, cuidar da casa e o nosso autocuidado, né? Sim. Porque senão uma dessas pernas aí vai nos deixar aí, né, desequilibrado, né? Porque se faltar. Mas em relação à maternidade, ele vem com esse sentimento de culpa, né? E vem, para quem trabalha no interior, eu tenho quase certeza que, por exemplo, na escola dos meus filhos, eu sou, para todos os pais, a mãe ausente, a mãe que não aparece na escola, a mãe que não vai deixar os filhos na escola. E a escola, né? que manda um monte de atividade, meus filhos não têm condições de fazer todas aquelas atividades sozinhos. Então, assim, eu tenho que estar presente. Eu tenho uma colega nossa, que é Michele, que trabalha comigo em Bacabal, ela disse, gente, eu tô para reprovar no maternal. E assim, de fato, porque assim, tem um monte de atividade, eles têm as atividades, é muito difícil de acompanhar. O grupo das mães, assim, eu desisto. Eu tenho 1 ou 2, assim, que eu digo, olha, aconteceu alguma coisa, vocês me mandam no privado, porque eu não tenho condições de acompanhar. E aí, fora isso, tem a agenda, aí tem prova, e ainda não estuda direito. Eu dizia que eu era mãe EAD, tipo, era de ensino à distância. Eu ligava nos intervalos das audiências, eu ligava pelo FaceTime para poder ensinar, porque ainda era bilíngue. Então, em casa, as meninas não saberiam ensinar eles, eu tinha que ensinar.
Então, é bem difícil, bem complicado, mas a gente vai se virando. É um dia de cada vez, né? Um leão por dia. Acho que a tecnologia ajuda para tudo também, né? Tanto da gente conseguir trazer um pouco de trabalho para casa sem carregar aqueles maços de processo, como também quando está lá, dá um pouco mais de uma assistência virtual de uma qualidade um pouquinho melhor. Claro que não é da mesma qualidade. E no meu caso é ainda mais difícil, porque o Ravi não fala, então é ainda mais difícil eu conversar com ele no virtual. Ele é muito presença, né? Sim. Muito tato. O sentimento, assim. Tanto que as primeiras vezes que eu viajava, a primeira vez que eu viajei, ele tinha nem um ano. Passei só 2 dias. Ele me rejeita nas primeiras horas. Ah, eu também. O meu mais velho Quando tu também é desse volta, jeito, viu? Mas hoje está mais tranquilo, mas os primeiros anos era É, complicado. eu imagino. O meu filho mais velho também tem um pouquinho disso, assim, desde pequeno, quando eu voltava, o primeiro dia era muito difícil, era tipo, era um trabalho de reconquista daquela confiança, né? E aí até hoje, ele tem 9 anos já, e até hoje ele ainda guarda resquícios dessa dificuldade, mas a gente vai superando. Letícia, eu tenho em relação a. Tu falaste que, né, tu é mãe de um filho atípico, né? Em algum momento, até para fins de diagnóstico, esse fato de morar distante, isso chegou a ser dificultou, por exemplo, porque tu não estava no interior e ele ficava em outra cidade, dificultou em relação a diagnóstico, em relação a tratamento, esse fato dessa distância? Então, o primeiro diagnóstico que eu tive foi Imperatriz. E aí eu chamei os colegas que estavam na comarca, a Sailândia. Eu lembro, era Glaucia, não sei se era Gleudson, pedi o apoio deles, que eu ia precisar estar um pouco longe. Foi uma conversa difícil, os primeiros diagnósticos, né? O impacto é muito forte. E ele fazia terapia lá, em Imperatriz. Ele tinha quantos anos, Letícia? Já tinha ano? 2, Já tinha 2 anos. era. Tinha acabado de completar 2 anos. E aí a gente sempre procurou, aí com a pandemia que a gente precisou vir, porque tinha fechado tudo, né? Tinha fechado primeiro a escola, depois, eu não sei se foi o Ministério Público ou foi a clínica. Aí não tinha sentido a gente ficar preso no apartamento, aí a gente veio para São Luís, antecipou as passagens que estavam para o fim do mês, e aí depois de alguns meses, a pandemia prejudicou muito ele, porque o isolamento e a falta de tudo, de contato, de atividades. Aí eu comecei a ligar para umas clínicas, consegui recolocá-lo na terapia, mas pouco ainda, e isolado, assim, poucos horários. E depois consegui uma consulta com a neuro que disse que tinha que começar a fazer o ABA. Ele não fazia Imperatriz, não tinha lá na época. E aí foi quando começou a minha sina com a gestão do Ministério Público, porque eu fui pedir apoio e não tive muito apoio. Que era o momento que ele precisava fazer terapia, e eu sempre achei que a gente fosse passar 2, 3 meses e voltar a trabalhar normal. Todo mundo achava, Sim, né? todo mundo. E aí foi quando acabou o avião, aí eu sabia, meu Deus, como é que eu vou ficar indo e voltando para a Sailândia? E aí eu tive que voltar, quando apareceu o Pinheiro, eu me inscrevi, eu realmente não tive apoio da gestão nenhum. Aí apareceu o Pinheiro, sabia que era uma mudança muito drástica, eu estava numa promotoria ambiental, mais tranquila, pouca audiência, ia ter tudo criminal em Pinheiro. E foi loucura, porque lá em Pinheiro não tinha nem um carro de assessoria. E aí alguns colegas depois me perguntaram, tu se arrependeu? Eu disse, não tive escolha, não tive tinha essa como. opção de me arrepender. Isso. Era meu filho precisava estar em São Luís, e eu Era proximidade. precisava, porque a primeira condição que a corregedora me disse foi: a Sailândia é muito longe, você não pode ficar aqui trabalhando à distância, você tem que estar pelo menos em um lugar mais perto. Então, assim, eu não posso, não tive essa chance de me arrepender. Como me arrepender? Primeiro que eu nem gosto de ficar me arrependendo. Acho que as decisões são partir pra tomadas, a frente, gente né? tem que ir para frente. Segundo que isso nunca passou, eu não tive
escolha. Não tive escolha, porque na época que a Neuro passou esse tratamento, que hoje deve ter Imperatriz, porque é o que se indica. Hoje está mais difundido o ABA, né? Mas ainda Exatamente. assim há uma dificuldade. Em Bacabal a gente já vê um princípio disso, mas ainda assim há uma dificuldade de acesso. Eu não tenho filho, mas meu sobrinho também foi diagnosticado bem cedo e ainda morava com meus pais. Meu sobrinho, minha filha, minha irmã, minha irmã morava com a gente e meu sobrinho estava lá. Era difícil. A dedicação que exige da mãe e da família é muito grande. E não ter esse suporte no interior, ter que Ainda viajar, tem isso é muito exatamente difícil. isso. Tá aqui os meus pais, né? Meu irmão. É uma rede de apoio que não é só de você eu tô lá, mas a minha mãe pode ser acionada lá em Imperatriz, não. Além de não ter esse apoio da questão prática, o apoio emocional é muito forte, conta muito. Então, assim, não tive essa opção e é só para frente mesmo. E a gente vai tentando. Vou de clínica, conheço um tratamento novo, vou. Conheço uma terapia nova, vou. É assim mesmo. E não dá para baixar a cabeça e ficar... Os desafios são muitos, mas nós temos também, né, as coisas boas e o que nos movem, né? Eu acho que apesar de todos esses desafios, e sem dúvida, Letícia, essas questões pessoais, o Ministério Público ele é feito de pessoas, né? Cada pessoa tem sua história, tem suas dificuldades, tem as suas vivências, e a gente acaba que traz um pouco isso, mas eu acho que assim, pelo menos o que me move é saber que depois de tanto tempo, né, que eu entrei, não preciso falar necessariamente quanto tempo, mas eu continuo ainda me indignando com injustiças, né? Eu acho que o que eu costumo falar que eu não posso nunca perder a minha capacidade de me indignar com as injustiças. No dia que eu perder, eu tenho que deixar de ser promotora de justiça, né? Porque a minha atuação ela é voltada, eu tenho esse ideal, apesar de todas as dificuldades, de todas as frustrações, de vontade, às vezes, de você ficar assim, revoltada porque não saiu uma decisão do jeito que você queria. Mas, apesar de tudo isso, eu sei que eu estou no lugar certo, eu tenho um ideal mesmo de através da minha profissão, conseguir mudar, impactar a vida das pessoas positivamente, conseguir lutar por um ideal que eu acredito de justiça, de uma sociedade mais igualitária. Então, assim, apesar de todas as nossas dificuldades, eu tenho ainda certeza de que eu estou no lugar certo. Isso é ótimo. Eu também não... Quando eu entrei no Ministério Público, eu não sabia... Eu tinha uma ideia do que era o Ministério Público, minha irmã é promotora, mas nunca tinha sido o meu objetivo. Eu era assessor desembargador, então eu tinha decidido que eu não iria fazer concurso fora do estado. Então eu só tive 2 oportunidades. Foi TJ e Ministério Público. Não passei no TJ, passei no Ministério Público. E hoje eu também me vejo realizado. Por mais que tenha todas essas dificuldades, o poder transformador que nós temos no nosso cargo é muito grande. A gente consegue, fazendo um trabalho sério, planejado, dedicado, ver realmente a mudança na sociedade. E a empolgação que a gente mostra nas pessoas. Quem se aproxima e conhece o nosso trabalho acaba se empolgando também e vendo o poder transformador, e isso é muito gratificante. E o grau de confiabilidade que gera na sociedade, né, em razão do nosso trabalho, né? Sim, esses são ótimos. Assim, eu também sou suspeita, hoje eu sou apaixonada. Não pensava em ser promotora de justiça antes de ingressar no MP, mas assim, sou apaixonada pelo que eu faço, gosto de ser promotora mesmo de justiça. E mesmo com muitas dificuldades, pegando estrada, que é um risco, né, que a gente nem chegou a falar, mas tem a parte boa, tem a parte gratificante, tem as pessoas que você conhece ao longo do caminho, as histórias que você ouve. E assim, os casos de sucesso também que a gente tem a oportunidade de acompanhar, é bem legal. E é isso, a gente está se encaminhando para o final aqui do nosso primeiro podcast, Além dos Autos. Quero agradecer, Letícia. Obrigada, Letícia, por ter vindo hoje compartilhar, conversar um pouquinho com a gente. Eu, antes de encerrar, eu queria só pra gente falar um pouquinho o que é que acharam da experiência.
Ah, sim, foi ótimo. Olha, doeu menos do que eu achava. Achei que foi, a gente conseguiu, pelo menos é o meu sentimento, é, tornar a coisa bem natural, apesar das câmeras, das luzes, do microfone, de transformar mesmo numa conversa informal, de abrir os corações, de deixar uma coisa bem orgânica, no sentido de ter fluido, Sim. né? Sem tensões. A Érica estava aqui tensa pela primeira vez. Eu assisti um filme de terror ontem, no meu último dia de férias, assim, para descarregar as tensões. Mas achei super válido, gostei bastante da experiência aqui. Queria falar também que sobre o Ministério Público, eu sempre soube que a minha carreira não seria o judiciário, porque eu acho que é muito aquele papel muito em cima do muro, né? E que esperar a demanda, eu sempre fui de fazer acontecer. E realmente foram experiências muito válidas, algumas um pouco dolorosas ao longo do caminho, mas outras muito gratificantes, muito enriquecedor, de missão, de vida, de transformar. E para quem é idealista, né, que cresce achando que quer mudar o mundo, mudar algumas realidades, é muito forte, é muito enriquecedor, é muito válido. E é o que vale a pena, que justifica todo o sacrifício. No meu caso, eu pego ferro, as pessoas falam mal, mas eu adoro. A gente vai cochilando. É tipo que eu vou e volto todo dia pra moça, as pessoas, tu vai e volta todo dia. Vou e volto. E assim, não acho o pior dos mundos. Faz parte, né? Eu acho que toda profissão tem seu lado bom, seu lado ruim, são os ossos de ofício. E estou muito feliz em Morros e quero continuar meu trabalho, né? Se quiserem me trazer para cá, ok, né? Não, só para concluir, agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa, achei que foi muito legal. Muito mesmo, e que acho que vai ser sucesso. Tem só que crescer. Que bom. E obrigada, é uma honra estar aqui nesse primeiro dia. Espero que tenha atendido as expectativas. Superou, foi ótimo. Então, agora, você que está nos assistindo, nos vendo também, compartilha, dá opinião, a gente está aberto para receber opiniões, sugestões de tema, venha participar também conosco aqui, vai ser um prazer receber nossos colegas promotores, procuradores de justiça também. É um ambiente aberto, democrático, para a gente ter essa troca. Isso, vamos valorizar esse espaço, porque eu, de fato, eu senti a necessidade. Às vezes a gente conversa, mas não flui. Aqui a gente, eu também eu senti que é um ambiente que a gente acaba descontraindo. Realmente, eu sou tímido, eu, às vezes não gosto dessa câmera, mas aqui acaba fluindo porque a gente acaba esquecendo. E eu acho que é importante a gente ter um espaço desse. E eu tenho certeza que nos próximos, Érica não vai estar assim tensa, vai falar como eu conheço, que ela não deixa nem de falar, ela fala demais. Eu quero ver a Érica falante. E eu não tava falante hoje. É porque eu passei a conviver, tem o quê? Quase um ano já com a Érica. A Érica fala pra caramba. Adoro, porque nas viagens ela é uma excelente companheira. Não deixa a peteca cair. Muito bem. Mas eu acho importante, né, que as pessoas, além de curtir, dar as sugestões de temas, também nos acompanhem a Ampem nas redes sociais, no Instagram da Ampem, @Ampem, porque por lá que nós vamos fazer a divulgação do nosso próximo episódio, do nosso próximo tema e do nosso próximo convidado ou convidada, né, que pode ser você agora. E se quem quiser também, entre em contato com a gente para dar sugestões de temas também, de convidados. Se você quiser fazer parte, quiser falar de algo específico, estamos aqui disponíveis e abertos às sugestões. Perfeito. É isso aí. Então, pronto. Pronto.